um assunto de uma motivação específica que aparece num certo momento da maturidade do ser humano, que é o seguinte. Então, num certo momento da vida do homem, ele aparece uma seguinte pergunta na cabeça dele, que é a pergunta: retifico ou ratifico? Essa pergunta ela aparece em alguns momentos na vida do sujeito, né? Ela pode aparecer no momento de imaturidade, no momento que tem a ver com a idade da pessoa, né? E isso em regra acontece ali perto dos 30 anos, um pouco antes dos 30 anos. Você pode ver, se você já tem mais de 30 anos, você pode notar que algumas grandes decisões que você toma na sua vida, tanto interiores mas exteriores mesmo, né? Aconteceu ali perto dos 28 anos. Perto dos 28 anos a vida aparece com um certo peso que relembra um tipo de morte, relembra um tipo de confronto com a morte, um confronto definitivo com o nosso destino último. Então, ali perto dos 28 anos aparece essa pergunta, que não aparece assim, não é que aparece um anjo do céu e no espelho, sei lá, de noite, fala com você: retifica ou ratifica, ratificas ou retificas, meu jovem. Não é assim que aparece, mas é uma sensação, é um sentimento. A vida, ela adquire uma certa densidade, as coisas adquirem um certo peso. As coisas que a gente começa a fazer ali perto dos 28 anos, elas já não são mais tão triviais quanto antes, e com isso eu não estou querendo dizer que as pessoas que têm menos de 28 anos são pessoas triviais, mas não. Mas a gente não pode também tapar o sol com a peneira. A gente não pode se enganar e achar que uma jovem de 20, 21, 22 anos tem ainda a densidade da vida. A verdade é que não tem. E é uma delícia, na verdade, conviver com essas pessoas, porque a gente relembra uma certa leveza necessária diante da vida também. Nem tudo é tão dramático, nem tudo é tão definitivo assim. Mas para as pessoas de 28, 18 anos, as coisas elas são mais leves, as pessoas mudam de ideia com mais facilidade, os sonhos ainda são todos abertos, as pessoas ainda têm muitas opções na vida. E é normal que quando a gente vai encaminhando para a maturidade, não necessariamente uma maturidade interior da personalidade, mas uma maturidade da própria vida, da tua própria história biográfica, isso é um pleonasmo, né? Da tua própria história. É normal que você vai chegando perto dos 30 anos, você vai amadurecendo, as opções elas vão de algum modo reduzindo, porque você já viveu, você no fundo, você sabe que certas coisas você pode fazer e tantas outras você não pode fazer, pelo simples motivo de que você já não tem mais tanto tempo, pelo simples motivo de que, algumas oportunidades passaram mesmo. Isso é normal realmente acontecer. Agora, ali perto dos 28 anos aparece essa pergunta, não é uma pergunta, mas a vida aparece com essa forma. A vida, ela aparece com essa forma do retifico ou ratifico. Essa é uma das primeiras grandes crises do homem. Uma das grandes primeiras crises do homem, mulher, quando eu digo homem, é o ser humano, né? Porque hoje em dia precisa explicar tudo. Uma das grandes primeiras crises do ser humano, do homem concreto, do homem vivente, aparece perto dos 28, 30 anos, porque a vida, como eu disse, ela adquire essa forma. Aquele fenômeno estranho que as pessoas veem, né? Que às vezes a pessoa fala: mas o que é isso? Sei lá, os artistas, os cantores de rock, sei lá, tem um monte de gente que se mata ali perto dos 28 anos, é uma epidemia, né? Pessoas morrem, sei lá, com overdose, se matam, quase como que não aguentando esse mesmo peso da vida, esse mesmo peso da forma, essa nova forma da vida. Então, a vida ela vai adquirindo essa forma ali perto dos 28, 30 anos, e as coisas elas aparecem desse modo. É claro que quando a pessoa tem 28, 30 anos, e ela não tem ainda a maturidade verdadeira, essa pergunta, ela em regra, ela vai levar o sujeito a querer mudar do que ela está fazendo. Então, às vezes a pessoa casou com 25, sei lá, e chega perto dos 28 anos e pensa assim: mas agora eu não aguento mais essa família aqui, eu vou embora. A pessoa vai. Ou então a pessoa tem uma carreira, e aí ela começa a olhar assim: mas será que foi para isso que eu nasci? Será que foi para isso que eu... será que essa é a minha vocação? E aí ela muda de carreira. Então a pessoa fala assim: acho que essa cidade aqui que eu tô morando, ela realmente não é pra mim, é uma cidade muito grande, então eu vou pro meio do mato. Não, essa aqui é uma cidade muito, muito caipira, então eu vou pra cidade grande, sei lá. Olha, por isso que eu dou aquela recomendação, que obviamente não é uma recomendação particular, é uma recomendação geral, é um conselho geral, não é olhando o caso concreto de cada um, mas é um conselho geral que vale a pena a gente levar a sério, que é o seguinte: olha, meu filho, você tem aí 28, 30 anos, realmente a recomendação que eu te dou é: não muda de lugar. Continua a fazer o que você está fazendo. Se você está na cidade, olha, fica aí mais 2, 3 anos. Se você tem um emprego, meu filho, provavelmente você está querendo mudar de emprego, não é porque o emprego é ruim, não é porque esse emprego não é para você, é porque você provavelmente não se dedicou, você não se dedica, você não acorda na hora, você chega atrasado, você enrola o teu chefe, você enrola os teus amigos, você não leva a sério a entrega do produto que você tem que entregar. A mesma coisa de carreira, emprego, né? Ou às vezes uma carreira universitária, a pessoa está na faculdade ainda, sei lá, e aí ela quer mudar de área. Fala: provavelmente você está querendo mudar de área porque você não estuda, né? Então, se você não estuda, você realmente não vai se identificar com a coisa. Então, perto dos 28, 30 anos,
a coisa que, em geral, quando a pergunta aparece, a minha recomendação é: fica onde você está, por um único motivo, porque vai passar. Essa pergunta ela é muito esquisita. Quando ela aparece pra gente na cidade, a pergunta passa. A vida volta, depois dos 30 anos, ela volta a ter uma outra densidade, ela volta a ter uma densidade menor, ela não volta a ser tão definitiva quanto ela foi nesse pequeno período de 2 anos. Nesse pequeno período de 2 anos, as coisas parecem todas dramáticas e definitivas, e às vezes as mudanças que a gente faz, no final das contas, só nos desestruturam mais, sobretudo se a gente muda. Então, às vezes você estava ali adquirindo as ferramentas necessárias no teu emprego, mas a pergunta apareceu, você mudou de emprego, e aí quando você se vê ali aos 31, 32, você fala: cara, eu tô numa coisa nova que eu fiz, que eu inventei, puta que pariu, pra que eu mudei, né? Agora eu tô aqui numa coisa nova, eu não tenho nem... Talvez era melhor eu estar onde eu tava, porque lá onde eu tava, pelo menos eu tinha a ferramenta, eu tinha os materiais, já tinha ali uma história, né? Eu tinha uma história. Então, é um conselho que eu dou, um conselho geral, óbvio, né? Não é o caso concreto. O caso concreto a gente tem que ver, mas o conselho geral é: olha, essa coisa em geral, essa coisa passa. A pergunta, ela passa, mas ela reaparece. Ela reaparece depois para as pessoas que de fato alcançam a maturidade. De fato, as pessoas que alcançam a maturidade, ou seja, que elas vão progredindo nas camadas da personalidade, tem um certo momento que essa pergunta ela volta, mas ela já não volta mais podendo sumir. Tem um certo momento da vida, depois que você já adquire um papel social, ou seja, você já sabe que você consegue trabalhar, você já sabe que você consegue entregar o teu serviço, você já sabe que você é relevante para a tua comunidade, para a tua família, para os teus parentes, para tua, sei lá, para ir para o lugar onde você está. Você já sabe que você é relevante ali, por quê? Porque você domina uma técnica, você serve a tua comunidade, você, assim como Adler, né, o Alfred Adler falou pra gente, você já tem ali, você já tem uma vitória, você já venceu o complexo de inferioridade. Por quê? Porque você serve a comunidade, você já sabe que a tua individualidade ela só aparece quando você se derrama na comunidade, quando você se derrama no outro através do serviço. Então, tem um certo momento da vida na qual você já dominou a técnica, as técnicas necessárias para a vida adulta. Então você já tem um emprego, você já é relevante, você já até ganha o teu dinheiro, mas às vezes você não ganha muito dinheiro, mas você já sabe que você pode se sustentar, as pessoas contam com você, e quando a gente fica algum tempo nisso, a gente fica algum tempo ali tendo a técnica dominada, trabalhando sem se importar tanto assim com a opinião dos outros, ou seja, a gente trabalha não para que os outros batam palma pra gente, mas a gente trabalha porque a gente sabe que a gente é relevante, que a gente é necessário para aquela comunidade. Depois que a gente fica um tempo vivendo essa vida, vivendo essa motivação vital, aparece uma coisa estranha. Olha, depois que por algum tempo assim a gente ficou vivendo esse tipo de vida, a perguntinha do retifico ou ratifico, ela reaparece pra gente. Mas ela reaparece não mais como uma coisa que passa. Ela reaparece não mais com aquela dramaticidade urgente. Não, ela aparece como um peso sério. É um peso sério assim: olha, meu filho, essas coisas que você está fazendo, que você vem fazendo por todos esses anos, elas valeriam mesmo diante da morte. Ou seja, mesmo diante da morte, mesmo se você sabe que você vai morrer, diante da morte, você continuaria fazendo isso que você está fazendo? Essa é a pergunta que aparece quando o sujeito ele vai amadurecendo mesmo. Ou seja, o sujeito venceu ali as motivações de quarta camada. O sujeito, a motivação dele já não é mais só ser validado, não é só mais encontrar o sorrisinho dos outros. Não, a motivação dele é servir a comunidade, é servir a um ideal. Bem, depois de um tempo vivendo assim, a vida ela aparece com esse peso, que não é, como eu disse, um peso agitado, né? Não é aquela agitação rápida, dramática, não. É uma coisa mais calma, mais profunda, mais serena, mas totalizante. É uma coisa totalizante. Quer dizer, isso que você faz, meu filho, tem valor diante da morte? Isso que você faz, meu filho, tem valor diante da eternidade? Isso que você faz continuaria valendo, independente de qualquer coisa? Olha, essa é a pergunta dos sujeitos maduros, essa é a pergunta dos